Bom, pessoal, vamos continuar vendo aí as questões da coletânea, tá? Agora eu vou acompanhar com vocês aqui da apostila mesmo. Eu tô lá na página 42. Vamos dar uma olhadinha aqui no exercício 11. Olha só, o exercício 11 diz o seguinte: sabendo que C e D são números reais, o maior valor de D, tal que f de R em R, definida por f de x, vou escrever aqui, né? F de x igual a menos x mais c para x maior ou igual a d, e x ao quadrado menos 4x mais 3 para x menor do que d seja uma função injetora. Então a gente está querendo descobrir qual é o maior valor, né? Qual é o maior valor de d, para que essa função definida desse jeito seja uma função injetora. Então o que vai acontecer? Né? Vai ser muito parecida com uma questão que a gente já tinha visto aí alguns vídeos para trás. Né? A gente tem uma função aqui do segundo grau, né? uma função assim, né? quadrática, né? representada aqui por uma parábola, só que a gente vai pegar os valores da parábola só para x menor do que um certo d, tá bom? A partir daí, a gente vai fazer o gráfico, fazer o desenho do gráfico como uma reta, né? uma reta descendente. Então o gráfico vai ser assim, né? assim até aqui o vértice, né? e a partir daqui a gente tem uma reta descendente. Esse vai ser o gráfico, a aparência do gráfico da nossa função f. Então, quem vai ser o d? Né? É fácil, né? Aqui a gente tem o x igual a d, o x vai ser, o d, né? vai ser simplesmente o x do vértice. Então, o d vai ser x do vértice, vai ser menos b sobre 2a, né? que a gente vai pegar aqui dessa expressão. Então, o d, pessoal, vai ser menos 4 sobre 2 vezes 1. Esse negócio vai dar 2, né? Então, a gente vai marcar aí letra C, 2. Basta que você pegue o x igual ao x do vértice. Tá? Podia ser outro valor? Podia, né? Qualquer valor menor do que 2 está servindo, né? Se você pega aqui e troca aqui no lugar do d, qualquer valor menor do que 2, você vai ter uma função injetora. Só que, por que a gente vai pegar logo 2? Né? Por que a gente não vai pegar, por exemplo, 0 ou 1, que também estão entre as alternativas? É porque ele está querendo o maior valor possível. Então, a gente vai ir até o limite, né? que é o limite aqui do x do vértice. Certinho? Então, essa questão, a gente vai marcar em letra C, né? o valor aí do d para dar certinho. O maior valor possível para o d é 2. Pessoal, vamos dar uma olhadinha também na questão 12. Olha só, considere a função objetora. Aí você tem uma função objetora, vou pegar aqui os dados dela também. O domínio, né, é importante, vai de 1 até mais infinito, né, e o contradomínio vai aqui de menos infinito até 3. Né? Esse aí são domínio e contradomínio da função. E a função é definida pela seguinte lei de formação: menos x ao quadrado mais 2x mais 2. E ele fala assim, tem um ponto AB, que esse ponto AB ele é a interseção de f com a sua inversa. Qual o valor de a mais b? Então olha só que interessante essa questão, né? É bem criativa. Ele disse que o ponto AB ele pertence ao gráfico da função f, mas esse mesmo ponto AB pertence ao gráfico da função inversa. Então olha só que coisa, né? O ponto AB pertence ao gráfico de f, mas pertence também ao gráfico da inversa. Lembra que eu tinha dito para vocês, né, que quando AB pertence ao gráfico de f, BA pertence ao gráfico da inversa? Eu tinha falado isso para vocês. Né? Na verdade, a gente pega esses valores e inverte. Né? Então, quando que o ponto AB vai conseguir fazer parte aqui dos dois gráficos? Né? Somente numa situação. Somente quando o A for igual a B. Somente quando A for igual a B que isso vai ser possível. Né? Vamos supor aí que o A é igual a 1. Né? Aí o ponto 1, 1 faz parte do gráfico de f. Quando você inverter, vai continuar sendo 1, 1, né? porque os valores são iguais. Então esse é o truque, tá bom? O único jeito, né, disso acontecer é se A e B forem iguais. Então, a gente já sabe, né, que se A e B são iguais, a gente tem, né, na verdade, o seguinte fato aqui acontecendo. Você tem um valor x, deixa eu desenhar ele aqui, você tem um valor x, a ideia é essa, né? Você tem um valor x
que é transformado nele mesmo, tá bom? A função f pega o x e transforma em x, e a função inversa pega o outro x e que transforma no mesmo valor, tá bom? Eu chamei aqui de x, mas eu podia chamar de a, podia chamar de b, é a mesma coisa, tá? Aliás, né, eu vou até chamar de a, talvez fique melhor aqui da gente entender. Vou chamar de a, tá bom? Mas como o a é igual a b, né, tanto faz aí pra gente. Vou chamar de... Opa, chamei de b, né? Vou chamar aqui de a. E aí, pessoal, o que vai acontecer, né? Esse ponto de coordenadas a e a, ele satisfaz essa equação. Então, ó, a ordenada é a e a abscissa também é a. Então, menos a ao quadrado mais 2a mais 2. Quando você resolver, né, joga tudo aqui para o primeiro membro, você vai ficar com a seguinte expressão, né? A ao quadrado menos a menos 2 igual a zero. O que você vai fazer, né? Você vai resolver, vai pensar em dois números cujo produto seja igual a menos 2 e a soma seja igual a 1. Né? Então você pensa aí um pouquinho e tenta achar esses números. Né? Por exemplo, 2 e 1 funciona? O produto é 2, né? O produto tem que dar menos 2 e a soma tem que dar 1. Então troca o sinal aqui do 1, né? Fica 2 e menos 1. Funcionou agora? Vamos lá, produto é c sobre a, é menos 2, e a soma é menos b sobre a, né? Deu certinho ali, a soma é 1. Pessoal, agora a gente ficou com duas soluções, né? O a é 2 ou o a é menos 1. Mas pensa direitinho. O a, pessoal, ele faz parte do domínio, né, de f e faz parte também do contradomínio de f. Então, o a ele tem que fazer parte desses dois conjuntos. Ele tem que ser um número maior ou igual a 1, mas também tem que ser um número menor ou igual a 3. As duas coisas simultaneamente. Então, ele pode ser igual a menos 1? Vamos lá, não serve, né? Porque o menos 1, ele não faz parte aqui, ó, do domínio de f. Ele está fora desse intervalo, né? Porque ele é menor do que 1. Né? Agora o 2. O 2 é maior do que 1 e é menor do que 3. Só o 2 funciona, né? Só o 2 aí é possível. Então a gente descobriu que o a é igual a 2 e o b é igual a 2. Esse é o pontinho, né, que faz parte aí do gráfico de ambas. O que ele está perguntando? A pergunta dele é quanto que vale a mais b, né? A gente sabe que a e b são iguais, então isso é 2 mais 2, 2 mais 2, 4. É só você procurar, né, aí nas alternativas, onde está dizendo, né, 4, e aí você vai marcar a letra B de bola. Certinho, pessoal? Vamos lá, vamos ver mais uma, né? Tem fôlego ainda? Aguenta aí mais uma? Vamos dar uma olhadinha nessa questão 13. Ela diz o seguinte, bom, tem duas funções, tem a função, deixa eu fazer aqui de azul, né? Tem a função f de x, vou escrever aqui, a função f de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4x, e tem também a função, cadê? A função g de x, né? A função g de x que é dada aí pela lei x menos 1, né? X menos 1. E aí ele quer que você descubra o seguinte, quem é o domínio da função f bola g? E aí, quem é o domínio da composta de f com g? Vamos lá, né? Bom, primeiro a gente vai fazer a composição dessas duas. Então, f bola g é f de g de x. Basta você pegar aqui a expressão de f, né? Basta você pegar a expressão de f e onde tem x, você troca por g de x. Então, ó, tem x ao quadrado, né? Tem x ao quadrado. Vou fazer assim, né? Tem x ao quadrado. Vou até trocar aqui por vermelho para ficar mais fácil da gente enxergar. Onde eu tenho, né, o x aqui, eu vou trocar por g de x. Então é x ao quadrado, vou trocar por g de x, que é x menos 1. X menos 1 ao quadrado. Depois é 4x. Onde eu tenho x, eu troco por g de x, que na verdade é x menos 1. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos lá, pessoal. Primeiro, né, a gente faz aqui, né, quadrado da diferença, quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo. Depois, né, você soma aqui, né, 4x menos 4, só fazer aqui a distributiva, o 4 multiplica todo mundo ali dentro do parênteses. E aí sobrou pra gente, né, o seguinte, x ao quadrado mais 2x menos 3, né? Tudo isso dentro aqui da raiz quadrada. Bom, o que tem que acontecer aí, né, para essa expressão ser possível? É claro, né, que para essa expressão ser possível no campo dos números reais, é suficiente, né, necessário o suficiente que esse número aqui dentro, né, que essa expressão dentro do
do símbolo de raiz, né, sob o símbolo de radical, basta que essa expressão seja não negativa, né, basta que ela seja maior ou igual a zero. Então você vai olhar para esse polinômio do segundo grau, vai observar que ele é representado por uma parábola, né, com concavidade para cima, vai observar quem são os valores que anulam nessa expressão, né, os valores aí. Você tem que pensar em dois números cujo produto dá menos 3 e a soma dá menos 2. E aí, fácil de pensar? Será que 1 e 3 funciona? Né? Tem que trocar o sinal de um deles. Né? Vamos trocar o sinal do 3, né? Vai ficar menos 3 e 1. Olha lá, funcionou? Produto, né, desses dois valores dá menos 3 e a soma desses dois valores dá menos 2. Então é isso, né? A gente, fazendo um estudo do sinal desse trinômio, né, do segundo grau, desse polinômio do segundo grau, a gente vai ver que ele assume valores maiores ou iguais a zero somente aqui, né? Quando x é menor ou igual a menos 3, ou então quando x é maior ou igual a 1, tá bom? Então esse aí é o intervalo, né, onde a gente tem o domínio da nossa função. Então é só procurar nas alternativas qual que está dizendo isso. A alternativa que faz essa afirmação é a letra A, certinho? Então pessoal, fechamos aí, né, mais 3 questões. Vamos dar uma olhadinha aí no próximo vídeo, na questão 14 e na questão 15 também, né, da coletânea, e a gente encerra, tá bom? Pessoal, então até a próxima aí.